Porque quando Deus Ele nerfou ele. cria Adão e Eva, ele também cria algo tão tentador pra começar a ter pecado? Uhum. Por que ele criou esse fruto proibido? Eu vou responder colocando uma outra pergunta para introduzir a resposta. Quem pagou o maior preço disso? Nós? Não, ele. Por quê? Quando Deus criou os seres humanos, ele criou os seres humanos livres. Tá bom? A inteligência artificial é muito legal. Mas eu não queria dormir com uma mulher de inteligência artificial. Não. Você entendeu? Pode ser uma foto chopada, mas eu prefiro o ao vivo do que a foto. Sim. Tá certo? Se Deus criasse um monte de iPhones ou Samsung, a gente ia obedecer o que Deus queria. O meu telefone aqui, se eu quiser agora aqui tirar uma foto de vocês, eu tiro, ele me obedece. Você entendeu? Se eu quiser ligar a lanterna aqui, ó, ele ligou, ele me obedece. Só que ele não me ama. Ele só é projetado para aquilo. Então, para me amar, tem que ser mais do que uma coisa inteligente, tem que ser mais do que uma coisa programada, tem que ser uma coisa livre. Então, a partir do momento que Deus criou seres livres, lembra que Deus não duela com seu próprio caráter, nem com a lógica? Deus assumiu um risco. Ele pode ser rejeitado. E ele poderia muito. Poderia. Desde o início, Desde o início da criação. Exatamente. Então, como eu falei, o meu celular não tem escolha. Isso tava no controle de Deus? Tava. Ele ser rejeitado ou não? Tava. De que maneira? Ele estava disposto a pagar o preço. Como eu falei, o celular não rejeita o que eu falo. A Laura pode rejeitar. Sim. Mas é melhor tê-la no relacionamento que relacionar com o celular. Uhum. Então ele criou seres livres. Só que ele colocou leis no universo para organizar a vida desses seres livres. Tanto leis naturais, leis da física, como leis morais. Por exemplo, o Sol tem a sua órbita. O Sol não está ali para poder ficar... A Terra não está ali para ficar fazendo quadrado. Tudo tem tudo direitinho. Agora, quando essa lei de Deus foi quebrada, começou uma coisa no universo chamada morte. Antes não existia? Não. A morte não fazia parte dos planos de E Deus. como que a gente ia viver num mundo onde não se morre as pessoas? Ia ter lugar pra todo mundo? Sim. Como? Ó, só para você ter uma noção, nós temos duas maneiras de responder isso. Uma delas, que o limite de crescimento de Deus seria encher a terra. Porque ele falou com Adão e Eva assim, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Alguns autores pensam, olha, encheu a terra, acabou. Toda vez que vem essa passagem pra mim, aí na minha cabeça fica assim, de coração, vou falar de forma chula. Isso era incesto? De coração. Sim, mas não, de coração era. O primeiro, no início, os primeiros filhos de Adão e Eva tiveram que casar com irmãos. Porque tinha Adão e Eva. E deles dois, o mundo. Tem que ter um casamento incestuoso aí. Na verdade, o incesto se tornou problemático com o tempo, por isso Deus proibiu. Mas eu não sei como era a fisiologia adâmica. Era outra fisiologia, não era diferente da nossa. Entendi. Você entendeu? Então, nessa questão, quando a humanidade caiu em pecado e foi condenada à morte eterna, e quando eu digo condenada à morte eterna, eu vou explicar isso. Porque uma vez o Richard Dawkins, aquele famoso ateu, escreveu Deus um Delírio, Richard Dawkins falou assim, Deus é um manipulador, um marido ciumento, aquele que fala assim, ou fica comigo que não eu te mato. Porque parece mesmo, quando você olha assim, Deus fala assim, olha, se você ficar comigo, eu vou te amar e vou te trazer para paraíso. Se você não quer, eu vou te jogar no inferno. Realmente, parece um namorado possessivo. Vou falar com ela, ou fica comigo, ou senão eu vou te matar. Isso é um bandido que faz um negócio desse. Então Deus é assim. A comparação não é essa. Quando Deus fala para nós ficarmos nele, senão nós vamos morrer, seria algo semelhante à água dizendo para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer. A água não é um namorado possessivo. Se a água pudesse pensar, né? Sim. A água é o único meio do peixe viver, porque não existe vida de peixe fora d'água. Então, se a água vira para o peixe e fala assim, peixe, não saia de mim, senão você vai morrer, a água não está sendo manipuladora, nem possessiva, nem arrogante, nem ciumenta. A água está sendo apenas lógica. Da mesma maneira que a água diria para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer, Deus diz para os seus filhos, fiquem em mim, senão vocês vão morrer, porque não existe vida fora de mim. Só que quando a humanidade rompeu com Deus, ela escolheu a morte. E como Deus ficou quando ele viu a morte? Arrasado. E aí... Ele não pode dar uma segunda chance
Resetar. disso de novo. É tipo assim, ó. Errar. Resetar. Tchum, vamos de novo, mais uma, pra ver se Eva e Adão vão... Poderia. Se ele não fosse coerente com o caráter dele. Pô, é Deusão, né? Mas ele não tá Deus devendo... não. Mas tipo assim, Deus não tá devendo explicação pra ninguém. Mas Deus não duela com o seu caráter. Essa que é a questão. Nós duelamos com o nosso caráter. Você entendeu? A gente Sim. tem aquele negócio, não, no escondido eu faço, ao vivo não. Deus não duela com o seu caráter. Porque... Mas se ele sabia de tudo, como que ele não sabia da morte? Ele sabia e ele resolveu pagar o preço mesmo assim. Ah, E como é que é essa questão de pagar o preço? Outra parábola para vocês. Dizem que uma vez um rei colocou regras no reino dele para organizar a vida de todo mundo. E tudo funcionava bonitinho. Por exemplo, ninguém roubava naquele reino, porque estava escrito na lei lá: se alguém roubar, vai ter os olhos arrancados. Causa e consequência. Ninguém roubava. Todo mundo dormia com a porta aberta, não tinha tranca, a delegacia ficava às traças, porque ninguém ia preso. Se roubava, quem quer perder o olho? Um belo dia, os soldados trouxeram: majestade, esse rapaz aqui foi apanhado em flagrante roubando. E a lei mandou arrancar os olhos. Sim, a lei manda isso. Só que tem um problema, majestade, é o seu filho. É o príncipe. nossa. E o menino implorando: pai, não arranca meu olho, não, pai, não arranca meu olho, não arranca meu olho. Se você fosse aquele rei, o que você faria? Eu não ia arrancar, não. No papo reto. No papo reto. Eu no papo reto eu não arrancaria, não, do meu filhote. Não, falou, caralho. Se você dá uma não sandalhada, arrancasse, né, assim. o que o povo ia falar? Ah, esse rei não é justo. Se fosse o filho da lavadeira, ele arrancava. Mas como é o filhinho dele, e ele também não ia dar dando exemplo nenhum pro filho. Eu sou muito suave, acho que eu não ia arrancar o O olho que de que ele ninguém, não. fez? Ele arrancou? Não. Ele podia mudar a lei também, né? Mas não, também não dá certo. Se ele também arrancasse, também ia dar problema. Porque se ele arrancar fazendo esse rei não teve misericórdia nem do filho dele, quanto mais de nós. Que rei tirano. Então ele não podia arrancar e não podia não arrancar. Palavra de rei não volta atrás. Sabe o que ele falou? Palavra de rei não volta atrás. São 2 olhos que a lei requer. São 2 olhos que a lei terá. Os dele. Arranquem os meus olhos e deixe meu filho vivo. Por que ele fez isso? Por amor. Ele conjugou o amor divino com a posição soberana de monarca. Deus fez a mesma coisa. O ser humano precisa de perdão, ele terá o perdão. Mas para perdoar a humanidade, alguém tem que enfrentar a morte eterna. Aí fala São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para a gente ter esse papo reto aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso para mim é tão sério, tão forte, tão lindo, que eu sei que a única coisa que me garante ir para o céu não é a boa obra que eu faço, não é a caridade que eu faço, não é guardar a lei, é aceitar a Cristo como Salvador pessoal. E os meus pecados estão lavados no sangue do Cordeiro. E daqui por diante, e os erros que eu cometer, Ele pode me perdoar se eu me arrepender. E as obras são só o resultado da minha caminhada com Ele. Existe pecado imperdoável? Existe. Jesus falou Que é o contra o Espírito contra o Santo. Espírito Santo. E o que é o contra o Espírito Santo? É você duvidar dele? O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa atinge tal situação em que a pessoa não volta mais, ela não se arrepende mais. Não é Deus que desiste da pessoa, a pessoa que desiste de Deus de maneira Finita, assim. finita, não tem como. Por exemplo, o diabo cometeu o pecado contra o Espírito Santo, não tem mais como o diabo se arrepender. Não mesmo? Não. Pela Bíblia, o caso dele já está decidido.